Um desafio diário para muitas pessoas é manter a casa organizada, mesmo para quem mora em apartamentos menores. A busca por qualidade de vida e praticidade são alguns dos motivos para o crescimento do mercado de organização nos últimos anos. E o protagonista dessa área é o personal organizer. O trabalho desse profissional vai além da simples arrumação. Ele é um grande aliado para quem quer otimizar tempo, reduzir o estresse e tornar o espaço mais funcional. Então, nessa edição, vamos te mostrar como dar os primeiros passos, quais cursos fazer, definir preços aí dos serviços e muito mais. No quadro Job do Dia, o repórter Matheus Andrade passou pela experiência de colocar em prática uma das habilidades de um personal organizer. Ele organizou uma mala de viagem com a ajuda de um profissional experiente na área. Você vai dobrar o short no meio, virar aqui, e aí, ó, você vai colocar aqui dentro, ficando pequenininho assim. Quer tentar? Vou tentar esse aqui. Isso. Vamos lá, eu já esqueci. Conto com a sua ajuda a partir de agora, porque o Estação Mercado está começando. E no Estação Mercado e todos os outros programas, contamos com a nossa equipe de intérprete de Libras. Por isso, a Tamires Caetano vai estar com a gente durante toda essa edição para atender a comunidade surda. Tami, já agradeço a sua parceria com a gente aqui mais uma vez, viu? E quem vai me acompanhar durante todo o programa para falar desse mercado que está em ascensão, com perspectivas promissoras aí para os próximos anos, recebo aqui no estúdio a Patrícia Esteves, que é personal organizer. Patrícia, muito bem-vinda ao Estação Mercado. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco mais sobre essa profissão que me encanta tanto. Patrícia, eu acho que a primeira questão que a gente deve trazer aqui para o programa, né, é a diferença entre arrumação e organização. Você estava comentando comigo que tem diferença. Sim, tem diferença. A arrumação é mais algo prático, para que você tire ali da sua frente aquela bagunça. Então, pegar uma roupa e colocar dentro de um armário sem ter uma dobra específica, uma técnica específica. Agora, a organização vai fazer o quê? Vai fazer uma dobra, vai ter um lugar específico, vai ter uma lógica, vai ter o seu endereço, digamos assim, né? Para que aquele item não fique apenas escondido dentro de um armário, mas guardado no seu devido lugar. Ótimo. E a partir disso, né, como que surgiu essa profissão de personal organizer, né, que traduzindo é organizador pessoal? Como é que ela surgiu? O personal organizer, ele surgiu nos Estados Unidos na década de 80 com o aumento da facilidade de, assim, as pessoas elas precisavam de um apoio porque a maioria das pessoas elas começaram a trabalhar muito fora, as mulheres também começaram a trabalhar muito fora. Então precisava de um profissional para que a casa pudesse ficar organizada, ficar em ordem, né? É muito mais do que uma limpeza, que às vezes as pessoas acabam confundindo isso também. Aqui no Brasil, a profissão de personal organizer chegou no ano 2000. Nesse período, né? E dentro aqui dessa área, da região aqui do Vale do Paraíba, teve um boom muito grande, principalmente no período da pandemia, quando as pessoas precisavam trabalhar home office e elas precisavam das suas casas organizadas. Então, teve esse crescimento logo depois da pandemia. Sim, aí, aumentou né? muito mais, Sim. muito mais. Tivemos muito mais procura também por esse trabalho, por essa profissão. Um dos motivos é porque as pessoas estavam começando a trabalhar em casa também, né? Sim. Home office, então... Sim, aí não tem tempo para organizar nada. Exato. Assim, o trabalhar fora já te tira o tempo dessa organização de manter a casa em ordem, né? Trabalhando dentro de casa, precisa de uma disciplina ainda muito maior, porque se ela estiver andando pela casa, se ela sair dali do quarto ou do escritório, for até a cozinha e encontrar alguma coisa fora do lugar, aquilo vai tirar a atenção dela com certeza. Exato. E aí, Patrícia, a gente tem vários nichos de organização, né? Vou pedir para o nosso diretor colocar aí algumas imagens, alguns exemplos do trabalho da Patrícia. A gente está vendo aí, ó, a Patrícia em ação, trabalhando. Então, tem uma organização, né, de armários, né, de guarda-roupas, né? Isso. E ali, por exemplo, ter a mesa para apoio, para poder fazer dobras, principalmente de roupas de cama, é bem importante. Isso para o meu trabalho de personal organizer, né? Quando a gente ensina
a cliente a fazer a dobra ali, ela consegue ter no seu espaço, fazer o serviço ali direitinho. Ali está um antes e depois. Exato, olha como era antes. Ai, como dá uma paz, né? Com certeza. A gente vê. Você consegue ver o que você tem. Quando você padroniza também, é bem diferente, tá vendo? Fica muito mais fácil para você encontrar. Ali, aquele baúzinho, né? A pessoa não tinha uma gaveta dentro do lavabo. E aí você usa esses utensílios, né? Que são essenciais aí para ter também, para organizar. Olha Exatamente. Uma despensa em que você encontra as coisas, né? Exato. Fica fácil, você não fica gastando dinheiro à toa. Sim. Um outro nicho é também que você faz, né? Que você fez um curso de especialização em pré e pós-mudança, né? Sim. Vou pedir para o nosso diretor também colocar você organizando. Olha que bacana. Exato. A pré-mudança, ela é muito importante porque o que acontece? Quando você guarda as coisas dentro de caixas e já numera, especifica, faz ali todo um inventário do que tem dentro de cada caixa, quando chega no local que precisa ser descarregado ali aquelas caixas, elas já vão para os seus determinados ambientes. Então não tem que ficar uma correria de pegar caixa de um lugar, caixa de outro, que já aconteceu isso em organização de mudança. E perde muito tempo. Perder tempo com isso, né? Porque Exato. já é uma dor de cabeça, né? Fazer a mudança. Muito. Né? O cliente já fica assim, ele sozinho, por si só, ele não consegue fazer uma pós-mudança. Se ela não tiver, se ele não tiver uma equipe, se ele não tiver ali focado mesmo para organizar. Existem pessoas que conseguem? Sim. Mas ela faz uma força-tarefa dentro de casa. Se ela não tiver essa força-tarefa, ela precisa de um apoio de uma personal organizer, com certeza. Sim. E um trabalho que você fez foi de arrecadação, né? Você fez um trabalho voluntário para famílias ucranianas, né? Para morarem aí com dignidade no Brasil. A gente tem uma foto aí também para mostrar, por favor, Matheus, ó. Também isso foi mesmo. Como nós legal, recebemos né? doações, nós tivemos doações de móveis, de colchões, panelas, utensílios domésticos, roupa, cama, mesa e banho. Então, tudo isso a gente foi categorizando e, de acordo com a necessidade de cada família, a quantidade de pessoas que tinha dentro da casa, nós fomos direcionando o que cada casa precisaria. Quantidade de panela, utensílio doméstico, eletrodoméstico, fogão, geladeira. Algumas casas já tinham um ou outro eletrodoméstico. Então, a gente só acrescentava o que era realmente necessário. Mas foi muito legal essa experiência, muito mesmo. E quais são os benefícios aí que esse personal organizer traz, né? Se a pessoa começar a entrar nesse mercado, né? O que ela vai ter de benefício aí, né? Bom, ela tem um horário flexível, ela mesma faz a agenda dela, tem também o desenvolvimento de habilidades, porque cada projeto ele é único, então sempre vai aprender com o seu cliente, né? Também tem a realização pessoal de poder ajudar o outro. Então, dentro de um nicho tão vasto, a gente tem, assim, dentro de uma simples mudança, por exemplo, a gente vê a felicidade, a satisfação do cliente quando ele vê tudo em ordem e ele vê ali, eu não conseguiria sozinho. Então, isso já traz uma satisfação. Quando você vê um outro tipo de nicho, um outro tipo de organização, por exemplo, uma organização que eu fiz com uma pessoa que teve um diagnóstico de TDAH tardio. Ela não entendia por que o quarto dela era sempre bagunçado. Quando a gente conseguiu deixar aquele guarda-roupa organizado, ela chorar e agradecer, não tem preço, gente. Exato. É muito bom. Que ótimo. Patrícia, a gente vai dar a nossa primeira pausa aqui no programa, tá? Mas você que está assistindo, continue por aí, tá? Porque ainda tem o quadro Job do Dia. E aí vamos ver, sim, na prática, uma dessas funções de personal organizer. A gente vai ver um trechinho aí, ó, que te espera na volta do intervalo. Volto já já. O repórter Matheus Andrade aguçou o lado da organização para enfrentar mais um desafio no quadro Job do Dia. Ele aprendeu um dos serviços de um personal organizer, que é de arrumar uma mala de viagem de uma cliente. Você vai dobrar o short no meio, virar aqui, e aí, ó, você vai colocar aqui dentro, ficando pequenininho assim. Quer tentar? Vou tentar esse aqui. Isso. Vamos lá, eu já esqueci. A continuação, você confere daqui a pouco.
Estamos de volta com Estação Mercado e a profissão que estamos conhecendo hoje é uma que tem crescido muito aí nos últimos anos e transforma a capacidade de organização em fonte de renda, viu? Estou falando do personal organizer. Agora vamos ver na prática o trabalho desse profissional no quadro Job do Dia. É com você, Matheus. Na hora de montar a sua mala de viagem, você que está em casa já se sentiu perdido em meio a tantas roupas? A boa notícia é que existem técnicas profissionais que ajudam nesse processo. Hoje no Job do Dia, a Maria Hortêncio, que é personal organizer, vai me ajudar nesse desafio. Maria, obrigado pela sua participação. Obrigada, Matheus. Afinal, qual é o segredo para deixar tudo bem organizado? O segredo é você ter noção de espaço. Hoje nós iremos montar uma mala de viagem para a praia de 3 dias. A gente vai colocar somente o essencial. Somente o essencial, portanto, dicas valiosas aqui no Job do Dia de hoje. Fica com a gente porque são dicas muito produtivas. As roupas já estão separadas aqui em cima da cama. Quem separou, Maria? É a cliente? É você? Não, foi a própria cliente que separou todas as roupas e colocou aqui em cima da cama pra gente. Primeiro a gente vai colocar as peças grandes, que são a calça, o macacão e o vestido. Legal. Então, pego a calça, como que eu coloco ela aqui na mala? Você vai colocar o cós, pode colocar o cós, a barra e deixando essa parte aqui pra fora, tá? Aí você põe o macacão. Esse saquinho a gente vai colocar os shorts. Você vai dobrar o short no meio, virar aqui e aí, ó, você vai colocar aqui dentro, ficando pequenininho assim. Quer tentar? Vou tentar esse aqui. Isso. Vamos lá, eu já esqueci. Eu estava aqui na maior dificuldade para dobrar essas roupas. A Maria me contou a boa notícia que existem ajudantes nesse processo, que são os moldes de roupas. E olha, vários tamanhos, Isso. um para cada ocasião. Isso. Esse aqui a gente usa mais para dobrar camisas. Essas aqui a gente pode usar para blusas e calças, tá? Essas aqui são para as blusinhas e esses aqui a gente usa para roupa de criança, roupa infantil. Aí você vai pôr o molde bem no centro aqui. Você tá vendo que pegou aqui, ó, a gola? Uhum. Então você vai virar ela aqui, você vai virar ela aqui. Tá vendo? Você pode tirar o molde e aí você vai dobrar, assim, ó, 1, 2, 3, 4. O tamanho do molde que determina a dobradura da roupa. Então, olha só, esse aqui a gente dobrou na mão. Então você vai ver que vai ficar maior. Tá vendo que você, quando abrir essa bolsinha, você tá vendo todas as peças? Se tivesse uma em cima da outra, você teria que ficar procurando. Você entendeu? Quando você põe uma do ladinho da outra nesse sentido... Fica mais fácil de visualizar. Aqui nós estamos com o pijama, a dobra já foi feita. Aí para você não ficar procurando o pijama na mala, você põe os dois juntos assim. Aqui nós temos um sutiã e esse sutiã tem bojo. E é o que acontece, o sutiã, o bojo pode quebrar e pode danificar o sutiã. Se amassar, se dobrar de um jeito errado. Isso. Então a gente põe o sutiã inteiro assim. Aí, para poder dar mais sustentação, a gente pega as calcinhas e põe aqui dentro, ó. Dentro do bojo. Isso. Pode pôr a meia também. Vamos ensinar o Matheus a dobrar a meia. Calcanhar com calcanhar. Dobra e encaixa novamente. Isso. Quer tentar, Matheus? Vou tentar. Exatamente. Tá pronto. Correto. Esse pelo menos eu consegui. Isso. Aí você põe dentro do bojo. Dentro do bojo. Porque se você dobrar ele aqui, você vai quebrar o bojo. Vai amassar. Isso. Faz isso. Quase um quebra-cabeça aqui. Exatamente isso. Aí os produtos de higiene bocal a gente coloca aqui. Uma outra bolsinha. Isso, para poder ficar mais fácil para ela puxar. Quando a gente for colocar o sapato, a gente põe uma para cima e uma para baixo, pra gente economizar espaço. Economizar espaço, porque se eu fizer assim,
Eu tô perdendo muito espaço aqui atrás. Isso. A gente ajeita aqui, certo? E aí a gente começa a fazer isso aqui com os vestidos. Olha que legal. Vai indo por cima dos itens. Isso. Isso economizou muito espaço aqui. Isso. Vem aqui e fecha. As malas estão prontas. Corretamente. A mala de viagem, mas o trabalho de personal organizer vai muito além disso, inclusive o guarda-roupa todo organizado por cores, por tamanho de manga também. Isso. A gente tem que montar o armário para que a cliente fique mais confortável em escolher a roupa. Ela não fique procurando a peça de roupa. Então eu quero blusas de manga curta. Eu vou direto na parte de manga curta. E depois que a gente volta, tem todo o processo de arrumação no guarda-roupa. E olha só que capricho da Maria. Tudo dividido por cores, de acordo com essa paleta de cores que é um padrão da área, né? Isso, é um padrão. Para que quando você for escolher uma roupa, Matheus, você simplesmente não perca tempo. Isso vale para tudo. Calça, biquínis, vestidos, roupas de ginástica, biquínis, absolutamente tudo. Sensacional, Maria, parabéns pelo trabalho. É uma arte tudo isso, né? E eu iria demorar um tempão para decorar essa ordem aqui. Eu tenho certeza que você já tem de cabeça a ordem das cores que precisam ser organizadas. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada eu, Matheus. Seja sempre bem-vinda. Fernando, deixa a pergunta para você. Você é organizada com as suas coisas? Tchau, até a próxima. Tchau. Olha, Matheus, agora com essas dicas valiosíssimas que a Maria Hortência passou aí do nosso quadro, com certeza serei um pouco mais organizada. Com certeza. Maria Hortência, obrigada, viu, por receber a nossa equipe, o Matheus e o nosso Rafael Santos, nosso grafista, aí na casa da sua cliente, né? Muito obrigada também à cliente que atendeu a gente aí, viu? Voltando ao nosso papo aqui com a Patrícia Esteves, que está aqui com a gente falando um pouquinho mais desse mercado, né, que está bastante em alta e pode ser uma boa oportunidade aí para você abrir o seu próprio negócio. Patrícia, pegando o gancho aí do quadro Job do Dia, né, a gente viu que a pessoa precisa lidar com questões muito íntimas, né? Ter um bom relacionamento com o cliente, né? Porque Sim. Ele está entrando na casa dele, né? Então, como é que a pessoa que vai entrar nesse mercado, né, consegue adquirir isso, né? Como é que ela começa? Bom, ela precisa ter ética, ser muito transparente e honesta com essa cliente. Porque sem transparência não tem como o outro ter confiança, né? É muito difícil. Ser muito transparente de como vai ser o trabalho, de como funciona. Tem clientes que permitem tirar foto do acervo e publicar. Tem clientes que não permitem fazer isso. Uhum. Agora, como garantia, ter fotos do acervo para personal organizer é muito importante, porque de repente ela precisa saber onde está determinado produto que você guardou lá em cima. Se você tem a foto daquilo, você consegue enviar para sua cliente, mostrar para ela e falar, olha, tá aqui documentado, né? É uma segurança tanto para personal organizer quanto para cliente também. E o público que procura, né? O público que procura por esse serviço, né? É um investimento necessário? Como é que faz, né? Eles estão investindo mesmo? Por exemplo, essa cliente precisou de um serviço de viagem, né? Eu Sim. mesmo não gosto de fazer a mala, assim. Uhum. Então, como é esse investimento? Como é que está a procura por esse serviço? Então, existem várias pessoas, assim, de diferentes estilos de vida, idade, que precisam do serviço da personal organizer. Então, por exemplo, mudanças de vida. Então, a pessoa está mudando para uma casa nova, pais de primeira viagem, como que vai lidar com as coisas ali do bebê, casamento, a pessoa acabou de casar, não sei como é que eu vou fazer agora, porque eu estou trazendo uma bagagem, o marido está trazendo outra, como é que eu vou organizar isso? Até mesmo divórcio. Também, Nossa, sim. Porque é um novo espaço, é uma nova vida, é um novo momento. O próprio luto, existe também organização pós-luto. Então, para ajudar a pessoa ali
com os pertences da pessoa falecida, tratar aquilo com muito amor, com muito carinho, com muita ética. Isso tudo são pessoas que têm buscado o serviço de personal organizer para ajudar nessas novas estações da vida, digamos assim, né? Sim. E a gente viu também no job a questão dos materiais, né? A pessoa precisa adquirir aí alguns materiais para fazer as dobras, né? Fazer toda a organização, né? Qual que é o valor inicial aí de investimento, Patrícia, que a pessoa precisa fazer? Então, de material, eu posso ali chutar por baixo de R$500 até R$1.000, mais ou menos, tá? Não precisa comprar tudo de uma vez. Ela pode comprar aos poucos, mas o básico que ela precisa ter, eu costumo chamar do cinto do Batman, ali de utilidades, né? Uma cartucheira que tenha estilete, tesoura, caneta, ela pode usar fita crepe ou post-it para poder marcar, delimitar os espaços, as gavetas em que vai ser guardada cada item. Ela precisa também, ali ela chama de molde, algumas pessoas também conhecem como gabarito. Um kit de gabaritos com 4 ou 5 tamanhos, ele é o ideal para poder ajudar nas dobras de roupas de cama, banho, camisas ou camisetas, né? Até as roupas infantis também, que são os moldes menores. Conforme vai passando o tempo, ela pode adquirir também a mesa, que ela vai usar tanto para apoio, para poder dobrar as roupas ali, ou até mesmo para apoiar quando ela está fazendo uma organização residencial e ela precisa tirar do armário e colocar. Como apoio, né? Uma outra coisa também que ela precisa, que é muito importante, é a etiquetadora, para poder ali identificar cada coisa ali no seu lugar. Sim, né? Exato. Tá ótimo. Patrícia, a gente continua o nosso papo aqui, a gente vai dar mais uma pausa para chamar o intervalo e na volta a gente continua então falando dessa profissão de personal organizer, tá? Então fique por aí, porque ainda tem bastante assunto no programa. Até já. Voltamos com Estação Mercado e aqui no estúdio tem a presença da Patrícia Esteves, que é personal organizer e está nos ajudando a entender esse profissional que é especializado em otimizar espaços, aí criar a rotina aí mais prática, né? Rotinas mais práticas para o dia a dia. Patrícia, agora nesse bloco, né, eu acho interessante a gente comentar desses outros nichos também que você trabalha, e uma delas é a organização de autistas, né? Qual que é o diferencial desse trabalho aí? Também. A organização para pessoas com TEA, a gente tem aqui diferentes níveis de suporte, né? Então, a gente tem suporte 1, que é quando a criança ou o adulto não precisa quase de apoio, né? O suporte 2, ele precisa de um médio suporte, né? E o nível 3 é aquele que realmente depende totalmente da ajuda. Uma pessoa com TEA, ela precisa de espaços delimitados, ela precisa de uma rotina e ela precisa de previsibilidade. Para quê? Para evitar a ansiedade, para evitar qualquer tipo de agitação. O espaço ele tem que ser um espaço mais minimalista, para não trazer muitos efeitos assim visuais que venham trazer qualquer tipo de incômodo. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Então tem pessoas que têm uma certa dificuldade maior com relação a estímulos, outras tem menos, né? Então a gente vai atendendo de acordo com a necessidade mesmo de cada perfil. E a partir disso, né, Patrícia, lidar com pessoas, né, estar em contato com tanta gente, você viu essa necessidade de entrar numa especialização em psicologia? Queria que você me contasse um pouquinho como é que foi esse adicional aí na carreira, né? Até mesmo para você se destacar, né? Ter um atendimento personalizado. Acho muito legal. A psicologia, na verdade, ela já era um sonho e ela chegou no momento certo, né? Para que esse sonho fosse realizado. A psicologia, como ela trata ali não só da questão do comportamento, mas também da cognição, muitas vezes a gente precisa entender o estado emocional da pessoa, por que ela não consegue organizar o seu próprio guarda-roupa ou o seu próprio ambiente. Às vezes uma pessoa com depressão, ela não consegue fazer nada, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e ela não tem o apoio que ela precisa. Com a psicologia, nós podemos criar sistemas para que ela ela seja autônoma, ela consiga resolver os seus problemas, ter tomadas de decisão daquilo que ela precisa desapegar. Às vezes tem produtos ou coisas que ela tem ali um apego emocional, e a partir daquele apego emocional ela vai guardando mais coisas e guardando mais coisas, quando vê, ela já está com um acúmulo muito grande de itens, né? De roupas, enfim. Não só roupas, mas objetos, né? Sim. Então ela precisa também entender
o porquê daquele gatilho de deixar tudo desorganizado. A gente costuma falar, no meio da própria organização, né, entre os personagens e organizers, você quer saber como é que está a cabeça de uma pessoa? Dá uma olhada no guarda-roupa dela. Então, quando começa a organizar ali o guarda-roupa, automaticamente ela vai se organizando também, as coisas ao seu redor vão entrando no lugar. Tudo tudo vai alinhando, né? Vai entrando para frente, aquela coisa está empacada. Exato. As coisas, né, vão se resolvendo. Exatamente. Exato. E aí, Patrícia, para quem está se interessado aí em casa, né, que está nos assistindo, quer começar por essa profissão, né, tem tanta possibilidade de atender uma complexidade aí de serviços, né, também. Em que momento, né, é necessário ter uma equipe também? Quanto cobrar? Queria que você desse um panorama geral aí para quem quer começar agora nesse mercado, né? Bom, primeira coisa é buscar uma formação em personal organizer. Não simplesmente, eu gosto, eu sou organizada, vou começar a trabalhar com isso. Não, procure uma formação, porque com isso você vai aprender técnicas e a utilizar isso de uma maneira mais prática também para o seu dia a dia. O investimento ele vai aí de R$500 a R$3.000, então vai depender muito da escola que você vai procurar. O ideal é saber realmente que formação, em qual lugar você vai querer fazer essa formação, né? Qual a outra pergunta que você fez? Desculpa. Quanto cobrar mais ou menos a média para quem está começando? Tá. E curso? Tem um curso específico que a pessoa pode procurar? Tem no Sebrae? Tem algum em São Paulo? Tem no Senac. Senac? No Senac tem formação de personal organizer, ele é recente esse curso, muito bom por sinal, conheço pessoas que fizeram um curso lá. E valores, né? Primeiro você precisa saber como é que está o mercado que você atua. Então, aqui dentro de São José dos Campos, qual é a média que é cobrado? Então, por exemplo, eu vou fazer uma organização de armário, é algo simples. Eu cobro por hora, né? Vou fazer um ambiente todo, então eu faço o projeto. A média de hora é em torno de R$70 a R$80. Vai variar. Tem pessoas que estão há mais tempo aqui na região, que estão aí já há 10, 15 anos no mercado quase, e elas cobram um valor mais alto, exatamente porque elas já estão há mais tempo. E cursos de especialização, o ideal é fazer logo depois que você tem a formação de personal organizer. Porque quando a gente se forma, a gente vai trabalhando com tudo o que aparece. Então, vou arrumar o escritório do irmão, vai arrumar o guarda-roupa da amiga, vai arrumar a casa da mãe, da sogra, enfim. E vai fazendo laboratórios, né? Exato, ótimo. E aí depois, para poder pegar a experiência mesmo. Começar com a família. Exato. E aí assim, me identifiquei mais para organizar quarto de criança. E aí ela se especializa naquilo. Que a gente tem aí um nicho que tem sido muito procurado, que é a organização baby, né? Para papais aí de primeira viagem. Às vezes a mãe ganha bastante roupinha e assim, às vezes perde porque não sabe o tamanho ali que tá para ser utilizado. Exato. Patrícia, riquíssimas informações, viu? Muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Queria ficar mais, mas antes de eu estar estourado o tempo já. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Imagina, sucesso aí na profissão, tá? Obrigada. Imagina. Gente, é isso, ó. A gente se vê lá nas redes sociais. Tami, obrigada, viu, pela presença de hoje. Tchau, até o próximo programa.